Gostaria de convidar aqui então o nosso pastor Danilo. Vem cá, meu irmão. Vem cá, ele vai agora, a partir de agora, estar conduzindo. Se quiser chamar os irmãos para cantar um hino, você fica à vontade, faz daquilo que Deus colocar no teu coração. Acabei nem apresentando, os irmãos ali são da Casa de Recuperação Esconderijo do Altíssimo, né? Agradeço a presença de todos, Deus abençoe a todos os irmãos. Bom, Danilo, fica à vontade, Deus abençoe a sua vida. Ô glória, o sol da igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui. Como o pastor falou, né, a gente estava vindo, né, aí me parou um carro na porta do projeto, né, aí eu chamei todo mundo, falei, lá chegou os irmãos da igreja, vamos todo mundo para fora. Mas quando chegamos lá, era um casal que estava vindo no meio do caminho, encontrou um rapaz na estrada e falou, eu acho que ele é daqui. E eu olhei, eu falei, não, ele não é daqui, mas independente que não é ou não, a minha função é acolher, vamos tirar ele dentro do carro, vamos acomodar ele numa cama, e quando ele melhorar, que ele conseguir falar, a gente vai descobrir quem é ele, para onde a gente vai direcionar a vida dele, né? Aí o irmão chegou, né, o pastor chegou, eu falei, pastor, só espera só um pouquinho, que não tem como eu ir e deixar essa alma aqui fora, né? Então o pastor esperou, graças a Deus, pastor, já descobrimos quem é o rapaz, né? O senhor foi falando, nós foi se informando no carro, né, procurando meios para saber quem é. É um caseiro daquela região mesmo que se encontrava embriagado no meio da estrada, né? Aí encontraram e por fato de estar embriagado já acha que é da Casa de Recuperação. Né? Então, independente que vá para lá para se internar ou mesmo para ficar ou não, a nossa função como cristão é acolher. E foi o que eu fiz, né? Então, graças a Deus, assim que a gente sair daqui, né, a gente vai procurar o dono do sítio, né, que ele é responsável, vamos avisar que ele está dormindo lá. E amanhã, quando ele acordar, a gente vai abrir o portão e ele vai embora. E eu creio que tudo tem um propósito. Ele não entrou ali por acaso, pastor, eu tenho total certeza disso. Eu tenho total certeza, como vive o próprio Deus na nossa vida, que ele não entrou ali por acaso. Ele estava jogado na ponte, irmão, né, naquela escuridão daquela estrada. Os irmãos que foram nos buscar, viu que não tem um pingo de luz ali, né, e encontraram. Então, graças a Deus que encontraram, e graças a Deus ele está lá na nossa casa lá, e amanhã ele vai seguir a sua vida, né? Então glorifica aos céus por pessoas, né, que ainda têm o coração voltado à obra, voltado a Deus. Um casal jovem no carro, e eles desesperados com aquele homem, falando, moça, eu não tenho nem mais gasolina para ir para nenhum lugar com esse homem, né? Ele só pode ser daqui. Eu falei, você não é, mas agora ele vai ser, eu vou colocar ele para dentro, fique em paz, né? Fique em paz. E se a gasolina acabasse ali, nós ia dar um jeito, ia pôr a gasolina ali naquele carro ali. Mas o importante é aquela alma que não ficou jogada naquele mato, né? A gente precisamos, como o Senhor disse, pastor, né, sair para fora mesmo para ver a realidade, o evangelho, né? A gente temos que entender que não é somente a quatro paredes, mas o evangelho somos nós, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja, né? A gente não está aqui para ministrar placa, Casa de Recuperação, o mesmo templo, mas sim a palavra, e dizer que nós somos a igreja. Então é algo muito importante a gente levar isso no nosso coração, que independente do lugar que a gente esteja, ou qual a situação que a gente está passando, você venha carregar sobre você e entender que a igreja é você, né? Então você tem que estar sempre pronto para poder estar ali recebendo aquilo que o Senhor coloca na sua frente. Sargento Almeida, só tenho que agradecer, tá bom? É uma satisfação vê-lo novamente, né? Davi, sem o senhor me conhecer, né? O seu irmão esteve lá numa festa que a gente teve, que essa igreja proporcionou à nossa casa, glorifica aos céus por isso, né? E quando eu coloquei um louvor, né, tava tocando, aí ele começou a chorar, meu irmão, né? E eu estava passando na minha correria para lá e para cá, e aí eu parei, e aí eu fui e abracei esse homem, e ele contou o que tinha acontecido contigo. Então eu quero glorificar os céus por poder vê-lo, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Entendo tudo que você falou, realmente é Deus na sua vida. Passei por tudo isso, meu querido. Passei por tudo isso e não faz muito tempo, tá? Fui em 2022 preso, saí agora em janeiro de 2025. Eu sei bem o que o senhor está falando disso, de camisa branca, calça bege, né? Mas eu glorifico aos céus porque você foi mais corajoso que eu, tá bom? Porque eu também, como pastor dentro do presídio, eu nunca consegui
ter força para levantar e dizer que eu era um pastor. Eu fiquei escondido esses 3 anos lá dentro lá, e eu dizia para mim mesmo, sabe, sargento, que era assim: eu não tenho como, porque o Senhor, Ele me deu todas as oportunidades lá fora para mim voltar ao caminho do Senhor, e agora eu vou voltar só porque eu estou numa situação difícil. Eu não acho justo com Cristo isso. Eu carregava comigo e falava: o Senhor, Ele não é justo com Deus, só porque eu estou numa cadeia agora querer falar do nome dEle, se Ele me deu todas as oportunidades lá fora quanto eu tinha, e eu não aproveitei. E agora que eu estou numa situação difícil, porque infelizmente a gente passamos por situações assim, quando tudo vai bem, a gente não lembra de Cristo, mas pensa em como está errado, quem é que clama, né? Então não foi somente eu creio que cada um que está aqui também já passou por situação difícil e lembrou do Senhor. Então glorifica aos céus. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui, meu querido. Eu entendo tanto do lado da cadeia como do crack que o Senhor falou. E eu glorifico aos céus porque eu não sei o tamanho do seu testemunho, mas eu também estou aqui para dizer para você, meu querido, chegou a hora de parar mesmo, sabe por quê? Porque eu não soube parar e eu virei mendigo, né? E eu creio que ele não chegou nessa situação. Eu virei mendigo. A minha esposa, ela foi outros dias ministrar, que é uma pastora também, e ela falou: meu esposo virou mendigo. Eu tive que passar por essa situação com ele. Eles alugavam casa para mim, mas eu ficava na rua, né, comendo lixo, abrindo lixo, comendo. Eu subia uma rua na madrugada, porque lá tinha uma latinha de água de cachorro, para o cachorro beber. E eu sabia que tinha aquela água naquela madrugada. Eu subia só para beber daquela vasilha. Eu vou falar para você, nunca vi uma água tão gelada e boa que nem aquela ali. Não sei quantos cachorros passaram por ali, mas eu fui mais um. Brincadeira. Mas ali é para você ver o que Satanás faz. Ele aprisiona nós de uma forma que a gente vivemos situações de bicho. A gente vivemos numa situação suja, numa situação totalmente regrada e totalmente entregue ao pecado. Mas eu glorifico aos céus, né, pela casa, pelo esconderijo do Altíssimo, a qual abriu a porta para mim, né, há 70 dias atrás. Faz 70 dias que, pela honra e glória do Senhor, eu estou limpo. Faz 70 dias que eu não mexo mais em lixo nenhum, porque Deus, Ele vem sustentando aquela casa com alimento. Faz 70 dias que eu não preciso beber da água de ninguém, vem direto do poço. É para você ver o que Deus faz na minha vida e na sua vida quando a gente voltamos ao caminho do Senhor. Vai 70 dias, meu querido, que eu tenho um chuveiro para mim tomar um banho. Vai 70 dias que eu tenho uma cama para me deitar. Vai 70 dias, meu querido, que eu tenho um teto para me cobrir. Vai 70 dias, meu querido, que eu me levantei novamente para pregar o Evangelho e estou tendo essa oportunidade para estar aqui falando contigo. Então eu quero louvar aos céus pela tua vida, pela vida de cada jovem que está aqui. Como já foi dito, fuja da droga, fuja, tenha medo dela, meu querido, tenha medo dela, porque ela não vai te levar a lugar nenhum bom, ela só vai te levar a lugar ruim. Então fuja dela, pelo amor de Deus, né? Para não ficar nas minhas palavras, a hora vai passando, como o Davi falou, nós pastor gosta de falar muito, né? Mas como tem que vir a palavra, eu quero chamar o grupo de louvor, a Casa de Recuperação, para estar atuando, né, um louvor ao Senhor, e logo após vamos estar pregando a palavra do Senhor, amém? Recebe, irmãos, na palma do Senhor, em nome de Jesus, meu querido. A gente pode usar aqui para você? Aleluia. Meus queridos, antes de ele começar, ô Paulo, só espera um pouco. Sabe quem são esses homens aqui? Eu vou falar para você. Sabe aquela vez, ô sargento, que a gente se ajoelhamos e oramos dizendo assim: Senhor, visita o morador de rua. Senhor, visita o viciado agora, Senhor. Visita aquele homem que está na favela, aquele que está na rua, aquele que está debaixo de uma ponte. Senhor, visita esses homens, Senhor, que estão perdidos. Visita esses homens que um dia te teve, Senhor, e hoje não está mais aqui. Visita esse homem, Senhor, que um dia te serviu, mas hoje não está te servindo mais. Sabe quando você ora a Deus dizendo: Senhor, visita cada morador dessa rua? O Senhor visitou e aqui estão todos eles. Então eu quero glorificar os céus pela vida de cada um que orou. Aqui estão o fruto das suas orações, meu querido. Foi através de suas orações que, graças a Deus, o Senhor, Ele vem salvando vida. Aqui está vindo um mais jovem nosso. Calma aí que ele está aprendendo a andar, ele é muito novo. Seu Claudemir, ele é uma benção. Tudo certo, irmão? 5 primeiros versos do Salmo 30. Salmo 30, irmão. Glória.
Salmo 30, no verso 1, diz Glória assim: a Deus. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Tá bom. Assim como ele não desistiu de mim, A casa de recuperação Esconderijo do Altíssimo, saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Assim como Deus não desistiu de mim, não desistiu dos companheiros de recuperação, não desistiu do Davi, Ele não vai desistir de você, Ele não vai desistir de nenhum de nós. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. E quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Oh, aleluias. As palmas louvam o Senhor, meu querido, em nome de Jesus. Amém. A casa de recuperação Esconderijo do Altíssimo. Agradecemos a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. E até aqui Nos ajudou o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Tá bom. Deus abençoe. Oh, glória. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Realmente Ele não desiste de mim e de você, meu querido, para não, perder tempo, mas para nós ganhar, prometo ser rápido.
aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E Ele confirmou quando chegou aquele jovem homem ali na nossa casa hoje. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Estavas orando ao Senhor, pedindo uma palavra para estar aqui, porque o pastor passou que é um custo de primícia, né? E eu falei: Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor, eu estava ali lendo a Bíblia, procurando algo que o Senhor podia queimar em meu coração. E aí eu parei em Atos 3 e comecei a ler. E assim chegou aquele homem, todo debilitado, sem conseguir andar, totalmente sem equilíbrio. O Senhor falou: essa é a palavra. E eu vou estar ministrando ela aqui, para a honra do Senhor. Todos acharam? Atos capítulo 3, verso 1. A cura de um coxo. Versículo 1. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entravam. O qual, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber algo deles. E disse Pedro: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levou, e logo os seus pés artelhos se firmaram, ou tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, meus queridos? Somente até aqui. Pode fechar sua Bíblia. Queria fazer uma breve oração. Você que puder encurvar sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero primeiramente agradecer por mais essa oportunidade. Pai, eu quero que o Senhor venha perdoando meus pecados, as minhas falhas. Pai, que eu venha me diminuir ao ponto de me arrastar neste lugar, e que a sua glória venha ser glorificada. Que somente, Senhor, o Senhor venha ser glorificado, toda a honra, toda a glória venha ser dada a Ti. Senhor, eu te peço, Senhor, que o seu discernimento, Senhor, a sua sabedoria possa não descer somente sobre mim para ministrar a sua palavra, mas também sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, que a gente possa sair daqui totalmente dependente da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Pode fechar a sua Bíblia, a gente vamos viajar. Quando eu falo que a gente vamos viajar, porque eu quero não somente contar o que Cristo ele vem fazendo sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, mas eu quero trazer para você a palavra do Senhor. E quando o Senhor ele me trouxe essa palavra, eu consegui confirmar com a vida daquele jovem entrando sobre aquela casa. Porque eu tive que carregar ele, eu tive que colocar ele sobre os ombros, eu tive que chamar outro irmão para ajudar, levar ele até uma cama para ele poder deitar, para ele poder sentar. A gente teve que tirar, né, as bolsas dele, a gente teve que acolher e cuidar dele de uma forma sobrenatural. E assim a Bíblia fala aqui, né, que Pedro e João subindo junto ao templo para orar, estava indo ali um coxo, né? Estava ali um coxo a qual a sua família colocava ele ali na porta do templo para estar pedindo esmola, né? E a vida, Senhor, que eu falo de um coxo, eu consigo conjecturar para a minha vida e para você, para que você possa entender que o Senhor ele vem falando de um coxo ali pedindo esmola. Eu vejo como se fosse um homem, uma mulher de Deus sem Cristo, né? Parado ali dependendo de algo que venha dos outros. Uma vida sem Cristo, a gente estamos pedindo esmola. Uma vida sem Cristo, a gente vivemos uma vida dependente dos outros. Uma vida de Cristo, a gente não temos total responsabilidade a qual a gente temos no hoje. Eu quero dizer para você que eu vivi uma vida sem Cristo da minha vida por um certo tempo, e eu fiquei dependendo de esmolas de pessoas que passavam pelo meio do caminho. Eu quero dizer para você que eu vivi uma realidade a qual que eu tive que ficar pedindo esmola há um tempo, que eu fiquei dependendo daquelas situações a qual o dia a dia me colocava para estar ali pedindo. Meu querido, eu quero dizer para você que uma vida sem Cristo é uma vida que você fica dependendo daqueles que passam, te ofertam, te colocam algo na sua mão. E eu quero hoje pregar para pessoas aqui
aqui que não tem esmolas para entregar para aquele coxo, mas que tem a palavra do Senhor para entregar e mudar a vida de pessoas que estão aqui dentro. Hoje eu vim pregar não para te pedir uma esmola, mas hoje eu vim pregar na posição de profeta para dizer para você que hoje não tenho mais para retribuir para você esmolas que eu tinha antigamente, mas hoje eu tenho palavra para pregar para você. Hoje eu não tenho ouro, hoje eu não tenho prata, mas hoje eu tenho algo para te oferecer, que é a palavra do Senhor. Hoje eu tenho algo para te oferecer, que é o testemunho a qual o Senhor colocou no meu coração. Mas a Bíblia diz que aquele coxo ele é colocado toda vez na porta do templo. Se a gente começar a pregar por detalhes, eu quero dizer para você que templo é uma porta formosa, a Bíblia diz, mas é uma porta a qual ela é revestida de ouro. Então ele ficava ali num ponto estratégico, né, parado ali, porque no tempo de Yom Kippur, aqueles judeus eles passavam para orar no templo e eles sempre ofertavam pelas ruas, porque pela teologia deles e costumes deles, eles toda vez que abençoava o próprio Deus se retribuía em dobro para eles. Então eles tinham prazer de abençoar pessoas que tinham ali, né, o seu pedido, pessoas que tinham ali, né, uma certa capa para poder estar ali, porque naquela época você não era mendigo somente como hoje, que você apenas vive e pode estar batendo de porta em porta ou parar em qualquer farol e pedir uma moeda. Aquele dia você tinha que ter uma permissão, você tinha que ter uma capa para você servir como mendigo, né? Então hoje eu quero dizer para você que capas estão caindo sobre vidas de pessoas aqui que não estão entendendo que a palavra do Senhor está dizendo que hoje está levantando homens e mulheres de Deus para passar pelo seu caminho. Hoje levantou homens e mulheres de Deus para passar por meio dessa igreja. Hoje levantou homens e mulheres de Deus para passar pela tua vida, não mais para te oferecer nenhuma oferta de esmola, mas para te oferecer a palavra que é a viva. E a Bíblia diz que a mãe colocava aquele coxo todos os dias ali naquele templo. Eu não consigo entender qual forma que aquele coxo ele conseguia ser tão útil se não fosse naquela posição. Eu não consigo entender outra forma que aquele coxo ele poderia trazer o sustento para dentro daquela casa se não fosse pelaquela situação. Mas o que mais me entristece é pessoas usarem às vezes um defeito meu, uma fraqueza minha e sua, para poder se aproveitar da situação e nos colocar em situações a qual ela possa ser aproveitadora daquilo. O que eu quero dizer para você, meu querido, que o Senhor ele quer dizer para mim e para você nessa noite, que o Senhor hoje ele está tirando pessoas do seu lado que se aproveitam de você. Hoje o Senhor ele está tirando do seu lado pessoas que só se aproximam para te deixar em posições a qual só favorece a ela. Hoje o Senhor ele está tirando pessoas do seu lado que querem somente estar do teu lado para aproveitar aquilo que você tem na sua vida. E aquele coxo estava ali, meu querido, e eu parei para estudar sobre coxo. E coxo significa que é uma pessoa sem equilíbrio. Coxo não é nada mais, nada menos que uma pessoa que tem uma perna mais curta que a outra. Então ela não consegue ter um equilíbrio próprio, ela sempre está de um lado e para o outro, ela sempre está caminhando sem equilíbrio, sempre está caminhando de uma forma que ela não consegue conduzir a sua própria firma de uma forma certa. E hoje eu vim pregar também para dizer para você que o Senhor ele vai hoje colocar equilíbrios em vidas que estão aqui dentro. Hoje eu quero pregar para você que talvez não consegue dar aleluia, glória a Deus, que o Senhor hoje ele vai estar consertando essa bagunça que está dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua vida, meu querido, e vai estar equilibrando vidas aqui. E você vai sair daqui glorificando, exaltando o nome do Senhor, como esse coxo fez. Hoje quem está aqui dizendo para você e pregando para você com toda a propriedade, meu querido, além do Espírito Santo, mas pessoa que pode dizer para você que chegou a hora, meu querido, chegou a hora da gente se equilibrar na nossa vida para que a gente possa tomar um rumo certo. Porque a Bíblia diz que após ele se equilibrar, após ser estendida a sua mão para aquele coxo, ele se coloca de pé e a Bíblia diz que os seus tornozelos são firmados, suas pernas são firmadas e ele salteia. Não é ele que manda, não é Pedro que manda, não é João que manda. Ele próprio, depois do momento que é estendida a mão, ele salteia contente para a glória de Deus na casa do Senhor. Eu estou dizendo para você, meu querido, que você sozinho nessa noite, se você entender a palavra que o Senhor ele está trazendo para você, você vai sair daqui salteante da palavra do Senhor, meu querido. Mas a Bíblia diz que quando ele salteia
sorteia, ele já está dentro do templo. E eu quero dizer, pastor, eu vou dizer até meio de costa para que ninguém fique com raiva de mim, mas não adianta saltar dentro do templo e fora do templo fazer as coisas erradas. Não adianta saltar dentro do templo e fora do templo fumar um cigarro. Não adianta saltar dentro do templo e fora do templo trair a sua esposa. Não adianta saltar dentro do templo e fora do templo, né, adulterar a sua família, está ali exposto. Eu quero dizer para você que chegou o momento que você tem que saltar aqui e tem que saltar dentro da sua casa. Aleluia! Não vim somente receber um milagre e quando chegar a viver uma vida normalmente de novo. Não apenas colocar um pause na sua vida quando você entra dentro dessa porta ali e quando você sair você tirar o pause e viver aquela história novamente. Eu quero dizer para você, meu querido, que chegou o tempo da gente saltear de alegria. De alegria, meu querido. Deus, ele está colocando equilíbrios em vidas hoje aqui. Deus, ele está trazendo aqui, cada um aqui de uma forma diferente. Cada um sabe a qual precisa ser equilibrado. Cada um sabe qual é a situação que está. E aquele coxo, ele saiu daquela manhã para que ele está na porta do templo, mas ele voltou saltando e alegrando de alegria. Então eu quero dizer que eu não sei como que você chegou até aqui hoje, mas se você receber a palavra do Senhor, você vai voltar diferente para sua casa. Você vai voltar diferente assim como aquele coxo voltou. Aquele coxo voltou pulando e saltando e cantificando, glorificando o nome do Senhor. Então eu não sei qual é a forma, meu querido, que você entrou aqui, mas se você apenas receber, você vai sair daqui diferente. E eu quero glorificar os céus, porque eu tenho a certeza, meu querido, que o Senhor, ele tem algo para fazer neste lugar. Eu tenho a certeza que o Senhor, ele tem algo muito grande para derramar sobre essa igreja. Eu tenho a certeza, meu querido, porque é um ministério que a gente já pegou um carinho, né? Essas moças louvando, os jovens louvando, a gente esteve com nós festejando lá, né? Amigo, ser amigo do pastor Silas é amigo pessoal nosso também. Então a gente quer glorificar o céu. Se você que não teve essa oportunidade de estar naquele domingo, vai ter outras oportunidades e vai lá conhecer aquele projeto. Vai conhecer aquele projeto que Deus, ele vai mostrar o que ele pode fazer através de vidas de homens que estão lá. Porque se eu der a oportunidade para cada um contar a sua história que está aqui, você ia sair daqui totalmente com seus olhos inchados de tanto chorar, porque a tristeza é muito, mas a alegria é maior, sabe? Porque como foi dito, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, meu querido, eu não sei qual o tempo de choro que você está vivendo. Eu não sei qual o tempo de tristeza que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que se você entender o que o Senhor, ele trouxe hoje aqui, um louco que tirou lá do meio da rua, se você entender que o Senhor hoje trouxe aqui uma pessoa que estava largada lá debaixo da ponte, se você entender que o Senhor, ele tirou uma pessoa que estava pegando lixo, se você entender que o Senhor está pegando e falando com pessoas que estavam ali jogadas, se alimentando de restos de coisas, meu querido, eu vou contar algo para você e eu não tenho vergonha mais de contar, sabe por quê? Porque hoje é para glorificar o nome do Senhor. A minha maior alegria, sabe, sargento, qual que era? Ver que naquele lixo ali tinha pelo menos uma azeitona para mim se alimentar. Você que tem sua casa, meu querido, você que tem o seu alimento, valorize aquilo. Eu tive que valorizar as coisas da rua, tendo tudo dentro da minha casa. Eu tive que passar por situações pela rua sabendo que eu tinha tudo dentro da minha casa. Eu tive que morar e dormir com pessoas sabendo que eu tinha tudo dentro da minha casa, porque as drogas, ela me levou para a rua. Então eu não sei, jovens, como que você está vivendo a sua vida. Eu não sei até a vida dos meus irmãos, qual o pensamento que eles estão tendo, mas eu quero dizer que não vale a pena. Não vale. O Senhor, ele tem total certeza e ele pode confirmar isso que eu estou falando, porque eu sofri. Eu sofri a ponto de minha esposa chorar, eu sofri a ponto de minha mãe chorar, eu sofri a ponto de parar dentro de uma cadeia, eu sofri a ponto de parar debaixo de ponte, eu sofri a ponto de comer lixo, porque as drogas me levou para aquele lugar. Então hoje quem está falando com você é um ex-drogado. Hoje quem está falando com você é um homem que um dia fumou crack. Quem está falando com você é um homem que um dia comeu lixo. Quem está aqui tentando pregar a palavra para você é um homem que bebia da lata do cachorro. Quem está aqui sentado junto com você e te visitando nessa casa e nessa igreja são homens que um dia eles esteve a mesma situação, lançado pelas ruas, mas hoje eles escolheram estar na presença do Senhor para estar junto contigo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Amém. Eu quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar o Paulo aqui. Vem aqui, Paulo, em nome de Jesus. Oh, glória. Meu querido, vamos louvar o Senhor.
porque eu quero louvar o Senhor não somente pela essa oportunidade que foi dada, mas eu quero louvar o Senhor por esses irmãos a qual me acompanham. E eu quero louvar o Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Então, em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor junto. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Vem aqui, casa de recuperação. Vem que esse momento é todo nosso. Esse momento é todo nosso. Vamos exaltar o Senhor. Louvar o nome do Senhor, que esse momento é todo nosso. Glória a Deus, aleluia. Você que sabe, louva junto com a gente. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Um Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele é o leão, leão, a tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem o caminho pelas águas, faz romper das fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o pouco que foi falado, que Deus possa ter falado contigo nessa noite. Eu quero entregar o microfone para aquele que é direito, pastor. Muito obrigado novamente, tá bom? Não nos conhecíamos antes, mas já tem um carinho enorme pela vida do Senhor. E Ele vai estar encerrando. E assim, a Casa de Recuperação Esconderijo do Altíssimo. Bate palma para o Senhor, que Ele é digno de honra, glória e louvor.